Caríssimos irmãos e irmãs, que graça tão grande, que dia tão especial. Dia de alegria onde o nosso coração se exulta por este Deus que é próximo a cada um de nós. Esse Deus que se faz presente, esse Deus que vem ao nosso encontro. É por isso que hoje nós queremos celebrar e meditar o mistério tão grande do corpo e do sangue do Senhor. Deus que se faz um pedaço de pão para habitar em nossos corações, né? É uma continuação desse mistério de Deus, Filho encarnado, Filho unigênito de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que se entrega na cruz, mas depois também se entrega a nós, como comida, como bebida, para habitar em nossos corações e nos dar a força necessária para seguirmos adiante em nossa caminhada. Então hoje nós queremos juntos. Eu sou o Padre Custódio da Aliança de Misericórdia e eu quero com vocês meditar sobre esse mistério, que é um presente para nós cristãos, católicos, termos essa proximidade com o nosso Deus. Todas as vezes que eu penso na palavra de Jesus, onde ele diz, eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos, eu penso na Eucaristia. Esse corpo de Cristo que vem habitar no meu coração, no seu coração, vem ser remédio para os nossos pecados, remédio para a nossa alma, vem ser a força necessária para seguirmos adiante na nossa caminhada, né? Uma vez me pediram, quando era padre novo, para celebrar a missa na Cracolândia, aqui em São Paulo. Vocês sabem que a Aliança de Misericórdia faz este trabalho, visitando os mais pobres. E eu fui, então, um pouco receoso ali na entrada da Cracolândia. Era um dia muito difícil, muito complicado. Tinham muitas pessoas, vários policiais passando por ali. Se percebia que era um dia onde a coisa não estava fácil ali na Cracolândia. E me pediram, então, de celebrar a missa na entrada da Cracolândia, né? Então eu celebrei a missa ali com os missionários que iam fazer a evangelização daquelas pessoas, e logo depois da missa me pediram então para passar com a Eucaristia dentro da Cracolândia, né? Um policial que estava na entrada disse, olha padre, eu não tenho coragem de entrar aí hoje, mas com Jesus eu sei que tudo é possível, então nós ficamos felizes, padre, que você vem e passe com Jesus no meio desse povo. Acredito que era um policial católico. Eu fiquei um pouco receoso, vocês sabem que o ostensório é dourado, né? Então eu falei, bom, quem sabe vai me acontecer alguma coisa, mas enfim, nós estamos aqui para levar a presença de Deus. Então eu estava paramentado, depois da Santa Missa peguei o ostensório, preparei o ostensório, fizemos um momento de oração na entrada da Cracolândia, e eu então fui passando com o ostensório no meio daquela rua, e do lado eram pessoas assim muito machucadas pela droga. Haviam adultos, jovens, né, até mesmo crianças andando por ali, idosos, e muitas pessoas, né, a maior parte das pessoas, vidradas pelo crack, assim, os olhos muito estatalados, jogadas pelas ruas com um cachimbo de crack nas mãos. Eu sempre, quando me recordo desta experiência, penso no inferno, né? Aquela imagem que eu vi ali, para mim, era o retrato do inferno, né? Pessoas realmente acabadas, machucadas pela droga, sem nenhum tipo de esperança, né? O que eu percebia era aquelas pessoas como verdadeiros zumbis. E então eu fui passando com a Eucaristia, né? Percebia que algumas pessoas baixavam a cabeça, algumas até choravam, algumas faziam o sinal da cruz, e de repente, à medida que eu ia passando, eu vi assim que tinha um homem a alguns metros de distância, que ele me olhou, fechou a cara e pegou o cachimbo de crack e jogou o cachimbo de crack no chão, né? Eu fiquei na hora assustado, parecia um ato um pouco violento, e ele levantou com toda a força e começou a vir na minha direção, assim, muito, muito violento, né? Eu falei, nossa, agora ou eu vou apanhar, ou ele vai roubar o ostensório, alguma coisa vai acontecer, né? E qual não foi a minha surpresa? Quando ele se aproximou, eu estava com o ostensório assim, até me segurei um pouquinho, com medo de que alguma coisa pudesse acontecer. Ele se aproximou, me abraçou, né? Encostou a cabeça no ostensório e começou a chorar, né? Ele dizia assim, Jesus, eu sei que você está aqui. Jesus, eu sei que você veio me buscar deste inferno. Jesus, me tira daqui, né? Depois ele se acalmou um pouco, ele me disse, olha padre, eu fui coroinha na minha infância, eu servi tantas vezes o padre da minha paróquia, e hoje eu estou aqui, perdido no crack, nas drogas, na prostituição, e eu sei que Jesus veio me buscar. Pelo amor de Deus, padre, me tira daqui, me leva para onde Jesus quiser, né? Eu sempre, quando me recordo dessa experiência, penso neste homem que reconheceu o corpo de Cristo e professou a sua fé. Verdadeiramente ele é o Filho de Deus. E ele foi capaz de, naquele momento, neste ato de fé, no meio de uma situação de pecado e de destruição pessoal,
ele pediu para ser acolhido por Jesus, né? O padre, os missionários, eram só os instrumentos que estavam ali para levar a presença de Jesus, assim como o jumentinho que entra pela sua Jerusalém naquela entrada triunfal no Domingo de Ramos, né? Então, meus irmãos, que mistério tão grande. Deus se faz um pedaço de pão por amor a cada um de nós. E este pedaço de pão, este pão consagrado, é o sinal visível, eficaz, não é um símbolo. Ele é o corpo de Cristo. Ele é o sangue de Cristo, verdadeira comida e verdadeira bebida que vem espiritualmente nos alimentar, né? Então é muito importante que nós possamos professar a nossa fé nesse Deus que se faz pão, né? Isso é maravilhoso. Eu gostaria hoje de contemplar com vocês esse mistério por meio das palavras de São Tomás de Aquino, né, que foram escritas no século XIII. São Tomás diz: ó precioso e admirável banquete! O unigênito Filho de Deus, querendo fazer-nos participantes da sua divindade, assumiu nossa natureza, para que, feito homem, dos homens fizesse deuses. Assim, tudo quanto assumiu da nossa natureza humana, empregou para a nossa salvação. Seu corpo, por exemplo, ele ofereceu a Deus Pai como sacrifício no altar da cruz, para a nossa reconciliação. Seu sangue ele o derramou ao mesmo tempo, como preço do nosso resgate e purificação de todos os nossos pecados. Nessas palavras de São Tomás, nós compreendemos essa primeira dimensão da Eucaristia. O corpo e o sangue do Senhor são sacrifício, né? É um sacrifício por amor a cada um de nós. Não se faz mais o sacrifício do touro, do bode, dos animais, mas ele mesmo se oferece como sacrifício, né? No altar da cruz e no pão e no vinho que ele oferece na última ceia. É por isso que ele diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, fazei isto em memória de mim. O sacrifício de Cristo, oferecido uma única vez na cruz, se perpetua por toda a história da humanidade até o dia de hoje. Pensem todos os dias em que a missa é celebrada em todos os lugares do mundo, né? Nesse tempo sofremos muito com a pandemia, né? Igrejas fechadas, as missas públicas que são proibidas, né? E mesmo assim os sacerdotes que fielmente continuam celebrando o sacrifício do Senhor uma única vez, ofertado no alto da cruz, lá no Calvário, continuamente ele é atualizado, a memória do Senhor é celebrada e ele continua a se entregar como sacrifício de amor por cada um de nós. Continua Santo Tomás: mas a fim de que permanecesse para sempre entre nós o memorial de tão imenso benefício, ele deixou aos fiéis, sob as aparências do pão e do vinho, o seu corpo como alimento e o seu sangue como bebida. Ó precioso e admirável banquete! Essas palavras são maravilhosas. Ó precioso e admirável banquete! Fonte de salvação e repleto de toda suavidade! Que há de mais precioso que este banquete? Nele já não é mais a carne de novilhos e cabritos que nos é dada a comer, como na antiga lei, mas é o próprio Cristo, verdadeiro Deus, que se nos dá em alimento. Poderia haver algo de mais admirável que este sacramento? Deus que se faz comida, Deus que se faz bebida, para alimentar o seu povo, para renovar a nossa fé. De fato, nenhum outro sacramento é mais salutar do que este. Nele os pecados são destruídos, crescem as virtudes e a alma é plenamente saciada de todos os dons espirituais. É oferecido na Igreja pelos vivos e pelos mortos, para que aproveite a todos o que foi instituído para a salvação de todos. Ninguém seria capaz de expressar a suavidade deste sacramento. Nele se pode saborear a doçura espiritual em sua própria fonte, e torna-se presente a memória daquele imenso e inefável amor que Cristo demonstrou para conosco em sua paixão. O sacrifício de Cristo é um sacrifício de amor. É um sacrifício de amor. É o amor de Deus que nos alcança por meio da Santa Eucaristia. É por isso que nós também podemos dizer que a Santa Eucaristia, ela é ação de graças. É oração de louvor a Deus que se entrega por nós, mas também desse Deus que é nosso Pai, que é nosso Criador e que é nosso Salvador. É por isso que a Eucaristia, sacrifício de amor, ação de graças, ela é também mistério de partilha, né?
Eu gosto de imaginar dessa Eucaristia que eu celebro como padre, dessa comunhão que eu dou aos fiéis, que naquele momento, quando os fiéis comungam, né, o coração dos fiéis ali está repleto de Deus. E Deus não está dividido nos corações, Ele está inteiro no coração de cada pessoa que comunga, né, fisicamente e quando não pode espiritualmente. Mas Ele está todo no coração daquela pessoa e Ele vem habitar em nós. É por isso que Deus é também partilha, né? Ele se partilha nos nossos corações, continuando sendo Ele mesmo, inteiramente, né? É por isso que o mistério da Eucaristia, sendo sacrifício, ação de graças, oração de louvor a Deus, também nos convida, assim como Deus se deu para a humanidade, que nós também podemos fazer o bem, prestar a caridade, fazer o amor. Uma sociedade eucarística, um mundo eucarístico, é um mundo onde as pessoas se ajudam, onde não há aquele que passe fome, que passe necessidade, porque Cristo vem nos ensinar a partilhar como Ele se doou por amor a cada um de nós. E termina Santo Tomás. Enfim, para que a imensidade deste amor ficasse mais profundamente gravada nos corações dos fiéis, Cristo instituiu este sacramento durante a última ceia, quando, ao celebrar a Páscoa com seus discípulos, estava prestes a passar deste mundo para o Pai. A Eucaristia é o memorial perene da sua paixão, o cumprimento perfeito das figuras da antiga aliança e o maior de todos os milagres que Cristo realizou. É ainda singular conforto que Ele deixou para os que se entristecem com a sua ausência, né? No ano passado, assim como muitas pessoas, eu fui contaminado pelo Covid, né? Quantas pessoas estão sofrendo. Eu sei que até muitos de vocês rezaram por mim e pela minha recuperação, e eu agradeço a Deus por isso, pela vida de cada um de vocês, né? Mas o momento mais forte, enquanto eu estava internado no hospital, né, a gente fica sozinho quando está no hospital, graças a Deus eu não cheguei a ser entubado, foi quando a médica permitiu que um dos padres da Aliança, que é um grande amigo, o padre Leandro, que também teve o Covid no mesmo período, fosse ao hospital me levar a Eucaristia. Quando eu comunguei, eu senti que eu não estava sozinho. Deus estava comigo. Partilhava comigo daquela dor, daquele sofrimento, e eu senti o conforto desse Deus que está ao meu lado. Em outras palavras, as palavras de São Tomás são tão profundas e tão bonitas, né? Eu não queria que fossem as minhas palavras, as palavras de um doutor da igreja que nos ajuda a contemplar o mistério desta fé tão grande e deste amor tão grande de Deus por nós. Eu queria partilhar com vocês uma historinha. O autor é anônimo, eu não sei quem escreveu essa história, mas um dia eu encontrei e eu falei, olha, essa história é eucarística. Ela conta de fato o que é a Eucaristia para nós. Ela se chama A Lenda do Amor. Era uma vez o amor. Amor morava numa casa assoalhada de estrelas e toda enfeitada de sóis. Mas não havia luz na casa do amor, porque a luz era o próprio amor. E uma vez o amor queria uma casa mais linda para si. Que estranha mania é essa do amor? E fez a terra, e na terra fez a carne, e na carne soprou a vida, e na vida imprimiu a imagem de sua semelhança, e a chamou de homem. O homem construiu sua casa pequenina, mas palpitante, inquieta, insatisfeita com o próprio amor. E o amor foi morar no coração dos homens e coube todinho lá dentro, porque o coração do homem foi feito de infinito. Uma vez, o homem ficou com inveja do amor. Queria passar para si a casa do amor, só para si. Queria para si a felicidade do amor, como se o amor pudesse viver só. E o homem sentiu a fome torturante e comeu. E o amor foi embora do coração do homem. O homem começou a encher o seu coração. Encheu-se de todas as riquezas da terra e ainda ficou vazio. E o homem triste derramou suor para ganhar a comida, e sempre tinha fome, e continuava com o coração vazio. E uma vez resolveu repartir o seu coração inútil com as criaturas da terra. O amor soube. Vestiu-se de carne e veio também receber o coração do homem. Mas o homem não reconheceu o amor e o pregou numa cruz. E continuou a derramar suor para ganhar comida. O amor então teve uma ideia. Vestiu-se de comida e disfarçou-se de pão, e ficou quietinho. Quando o homem faminto ingeriu a comida, o amor voltou à sua casa, no coração do homem, e o coração do homem se encheu de plenitude. Meus irmãos, é esse o mistério da Eucaristia.
A Eucaristia é Deus quem vem habitar em nós. É Deus quem quer morar em nossos corações e enchê-lo de plenitude. Que esse dia seja um dia de graça. Que o Senhor derrame sobre nós a sua graça. Que o Senhor nos permita também reconhecermos neste mistério o amor de Deus por cada um de nós. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.